Com a chegada do frio, a Prefeitura deu início à campanha para doação de agasalhos e também de cobertores. Teve início a campanha de doação de agasalhos e cobertores que está sendo realizada pelo Fundo Social de Solidariedade e tem como foco a arrecadação de tecidos de moletom, agasalhos e cobertores novos. Neste ano, os pontos para recebimento das doações serão o Fundo Social de Solidariedade na Rua Paiaquá 609, Câmara Municipal, Tiro de Guerra, Sabesp, Polícia Civil e Militar, Associação Comercial e todas as secretarias municipais. O que vem sendo pedido é a doação de no mínimo 2 metros de tecido moletom ou peças prontas ainda sem uso. Com relação aos tecidos doados, a Escola Profissionalizante confeccionará calças e agasalhos para idosos em instituições de acolhimento, homens e mulheres em situação de rua e pessoas e famílias que necessitem. O vereador Eduardo Chigueiro, que participou da cerimônia de lançamento, pediu que empresas, entidades e instituições doem cobertores e agasalhos. Além das doações de agasalhos, os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social mantêm um trabalho de abordagem social de pessoas em situação de rua. Nos próximos dias, a ação incluirá a orientação para estadia em locais apropriados com oferta de banho e alimentação durante as noites frias. Para aqueles que preferem continuar dormindo nas ruas, a Prefeitura adquiriu sacos de dormir para distribuição imediata. Nós percebemos a campanha desse ano é um pouco diferente, né? Até alguns anos as pessoas doavam agasalhos, passavam os caminhões, aquela campanha. Com a passagem do tempo, a campanha vai se alterando, se modificando. Hoje, a Prefeitura pede a doação ou de agasalhos próprios ou da compra de tecidos para que seja feito o agasalho e levado até essas pessoas. Para o trabalho que é feito com moradores de rua, pessoas que vivem em situação que muitas vezes não vivem numa entidade, mas precisam do apoio também, a Prefeitura está levando aí o saco de dormir para aquelas pessoas que ficam em locais onde tem um vento, onde é frio e elas não têm um lugar para ficar. Então, existe uma mudança nas características da campanha, mas é sempre importante que empresas e pessoas continuem apoiando. E após a campanha para a retirada do título de eleitor, o Brasil ganhou mais 2 milhões de novos eleitores com idades entre 16 e 18 anos. A mobilização de artistas e políticos para estimular os jovens a emitirem o título de eleitor deu resultado. Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou mais de 2 milhões de eleitores com idades entre 16 e 18 anos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de novos votantes nessa faixa etária cresceu 47,2% em relação ao mesmo período de 2018 e mais de 57% em comparação aos 4 primeiros meses de 2014. Somente em março foram registrados mais de 522 mil novos eleitores entre 16 e 18 anos. Já em abril, o número saltou para 991 mil jovens com o primeiro título de eleitor. Nos últimos meses, o Tribunal Superior Eleitoral veiculou a campanha Rolê das Eleições, com o objetivo de atrair o voto jovem por meio de parcerias com times de futebol, instituições e influenciadores digitais. A campanha para emissão de títulos incluiu cantores e atores do Brasil e até do exterior. Nós vimos aí que foi feita uma campanha muito forte junto aos jovens e adolescentes e aquelas pessoas que tinham o título de eleitor em situação irregular, que não poderiam votar. Com relação às 16 aos 18 anos, que não é uma idade obrigatória, o jovem pode, a partir dos 16, tirar o seu título de eleitor e votar. A obrigatoriedade é a partir dos 18 anos, mas houve uma campanha e o resultado foi expressivo. Mais de 2 milhões de novos eleitores nessa faixa etária estão aptos a votar nas eleições desse ano. E é muito importante o jovem, desde cedo, já exercendo a cidadania, sabendo que o seu voto pode ajudar a eleger, pode mudar o cenário de um país, é muito importante. A consciência política é fundamental para que a gente consiga as melhorias que nós buscamos para o nosso país. Vamos conferir agora as notícias do esporte com o Chico de Assis. Olá, estamos de volta com as informações do esporte, principalmente do futebol. O Campeonato Brasileiro teve sequência neste final de semana e apresentou os seguintes resultados. Atlético Mineiro 1, América Mineiro 2, o clássico das alterosas, que o América não venceu o Atlético Mineiro há 6 anos. Tivemos ainda Clube Atlético Paranaense 1, Ceará 0.
Flamengo 0, Botafogo 1. Olha aí a zebra, hein? O Flamengo gastou milhões e milhões, está mal na tabela. Palmeiras 1, o Fluminense também 1. Clube Atlético Goianiense 0, Goiás 1. Esse é o clássico também lá do Cerrado. Bragantino 0, Corinthians 1. Santos 4, Cuiabá 1. Juventude 1, Internacional 1. Fortaleza 1, São Paulo 1. O último jogo da rodada é hoje entre Avaí e Coritiba. Mas foi uma rodada boa para quem? Para o Corinthians. Segue o líder. Olha aí o Coringão, gente. Fazia tempo que a gente não tinha uma homenagem dessa ao Corinthians, hein? Mas vamos à classificação do campeonato. Vamos ver como é que ficou, quem é que tem figurinha para gastar. Portanto, despontam já nessas 3 primeiras rodadas, nas 5 primeiras rodadas, Corinthians, Santos, América, Bragantino e São Paulo. Ali no meio, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo. Quem diria o Flamengo, hein? Gente, num rebolo, os 2 times cearenses, Juventude e Atlético de Goiás. Portanto, o Corinthians é quem dá bola agora essa semana. Próximos jogos dos paulistas pelo Brasileirão. Palmeiras e Bragantino, Internacional e Corinthians, é bucha quente aí, é lá no sul, hein? São Paulo e Cuiabá, o Cuiabá não vai querer perder a segunda. E o Goiás, que ganhou fora agora, o clássico, vai jogar com o Santos lá em Goiás, lá em Goiânia. Então, vamos ter uma rodada bem equilibrada. Copa do Brasil. No dia 11 agora, nós vamos ter Juazeirense e Palmeiras. Palmeiras já é o jogo da volta, hein? Corinthians e Portuguesa. A Portuguesa é a carioca. São Paulo, Juventude, Santos e Coritiba. Quem dá bola hoje é o Corinthians. Então, vamos falar do Corinthians. Mas só que é bucha, hein? A Justiça deu um prazo de 3 dias para o Corinthians quitar uma dívida de R$1.300.000 à empresa MFD Empreendimentos. É referente a direitos de imagem atrasada do volante Douglas Augusto. Conhece? Lembra dele? Douglas Augusto teve uma passagem apagada pelo Timão. Fez 22 partidas, depois foi emprestado ao Bahia, depois foi para o PAOK da Grécia, hein? Fez um acordo em 2020 de 12 parcelas e o Corinthians não pagou, aliás, pagou uma só. Tá lembrado desse jogador aí? O clube contrata aí um pé de rato desse aí e depois o cara começa a dar problema pro time, né? Agora, quem tá com problema mesmo é o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu ao Grêmio ontem por 1-0 e é líder da 2ª divisão, mas continua dando cano nos credores. O clube demitiu um porteiro e não pagou. A dívida é de R$20.000. A que ponto chegou o Cruzeiro, hein? E agora está na Justiça. Corinthians novamente. O jogador Maicon foi contratado até o final deste ano junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Mas aí não se botava muita fé nele, né? Veio, põe aí e tal, os outros times contratando, vamos contratar também. E aí foi esquecido um grande detalhe, a fixação do preço do passe do jogador após o final do contrato. E aí complicou. Ele é titular absoluto do Corinthians, o Corinthians marcou bobeira nas cláusulas contratuais e se quiser agora, vai ter que pagar muito mais do que estava acertado no começo, né? Mais ou menos aí. Agora eles vão querer o triplo, né? Os torcedores já estão tentando fazer uma vaquinha nas redes sociais para contratar o jogador. A que ponto nós chegamos, hein? Ainda do Corinthians, o Botafogo fez uma proposta pelo jogador Mosquito, de 3 milhões. Ah, se é Mosquito, pode vir aqui em Tupã, que tem demais, pode levar de graça, hein? Gente, outro que está devendo muito é o Romário, o baixinho, o peixe. O Romário está devendo quase 3 milhões ao governo do Rio, tem um monte de protestos, IPVA, IPTU, protesto para lá. Mas o que esse povo faz com tanto dinheiro que ganha, hein? Barbaridade. É muita pensão alimentícia que tem que pagar também, né? O treinador Jorge Jesus, esse aí, tá com as mãos, tá pedindo pro céu um emprego, hein? Tá doido, mano. Ele deu entrevista agora e falou um monte de bobagem, né? Disse que quer treinar o Flamengo, mas só esperaria até o dia 20. E depois iria embora. Ocorre que o Flamengo, gente, tem treinador, é um português também. E está em pleno contrato. O Jorge Jesus faltou com a ética, foi duramente criticado no Brasil e também em Portugal. E no Flamengo ele não pisa, não põe os pés lá nem tão cedo. Agora ele diz que está acertando com o time da Turquia, que vá.
Vamos continuar falando de dívidas. Jogadores que devem, clubes que devem, mas dos clubes, quem é que deve mais? Um levantamento feito constatou que o Atlético Mineiro é o time que mais deve no Brasil. 1 bilhão e 260... Gente, é muito dinheiro. 1 bilhão e 260 milhões. Vai contratar sem ter dinheiro, dá isso daí, né? Em segundo lugar é o Cruzeiro. O Cruzeiro está devendo 1 bilhão e 20 milhões. Terceiro lugar, né? Coringão está devendo pouco. 912 milhões. Em quarto lugar, o Inter de Porto Alegre deve 864 milhões. E em quinto lugar, Botafogo deve 862 milhões de reais. Mas eles vão pagar isso daí? Vai tirar de onde? Aonde? Santos, Palmeiras e outros times também continuam devendo, viu? Continuam devendo. Mas vamos continuar falando do Santos agora, aproveitar que está na tela aí a imagem do Rueda e o Luxemburgo. O Santos, como todo mundo sabe, não vem bem há algum tempo. Já trocou de treinador esse ano várias vezes e atualmente está com o Fabian Bustos. Antes do jogo contra a Universidade Católica, a torcida queria a demissão do treinador. Diz que ele troca mal, escala mal, não sei o que e tal, e é fraco. E apontava o substituto, Luxemburgo, esse daí, ó. Aí o presidente Rueda chegou a conversar com o Luxemburgo, mas aí aconteceu o seguinte, o Santos venceu a Universidade Católica lá e tem chance de se classificar em primeiro lugar na Sul-Americana, pois tem 2 jogos em casa e só depende de si para se classificar. Com a vitória de ontem sobre o Cuiabá e assumindo a vice-liderança, essa história de demissão vai esfriar um pouco e Fabian Bustos vai continuar na Vila Belmiro. A Conmebol divulgou a tabela dos próximos jogos da Copa Sul-Americana com a participação dos brasileiros. Dia 17 de maio, uma terça-feira, teremos às 19h15, Ceará e General Cabaleiro. Mesmo horário, Internacional Independente de Medellín, da Colômbia. Às 9h30 da noite, Atlético Goianiense e Antofagasta. Dia 18, quarta-feira, 19h15, River Plate do Uruguai e Cuiabá. E às 21h30, Santos e União de La Calera. E no dia 19, uma quinta-feira, 19h15, nós teremos União de Santa Fé e Fluminense. E às 9h30 da noite, São Paulo e Jorge Wilstermann. Todos os clubes brasileiros, todos, hein, em ótimas condições de classificação. Tudo em primeiro lugar. Nós temos aí apenas o Cuiabá. Cuiabá está devendo lá. O primeiro colocado tem 9 pontos, o Cuiabá só tem 3, então está fora dessa próxima fase da Sul-Americana. Atletismo. Tupã esteve bem representada nos terceiros Jogos da Juventude de Rosário, na Argentina. Neste sábado à tarde, o Gustavo Felipe de Tupã fez o seu melhor tempo na temporada, ou seja, 9 minutos, 12 segundos nos 3.000 metros rasos e ficou na 9ª colocação. Lá a questão aí de bilésimo de segundo ficou na 9ª, né? Lá só tinha cobra, hein? Já o Samuel Santana, segundo seu treinador, ele sentiu a maratona nas constantes viagens do Quênia. Está treinando no Quênia, rapaz. Vai correr muito, hein? Ele está treinando e esteve abaixo do rendimento. Porque, geralmente ele bate todos os recordes, né? Mas agora caiu muito, porque teve muitos problemas de cãibra. Correu muito e não estava preparado. Quem sabe vai aprender da próxima vez a dosar as energias. E a última. Essa aqui é hilária, hein? O Chile quer a vaga do Equador na Copa do Mundo, pois o Equador teria utilizado um gato nas eliminatórias. Eu explico. O jogador Byron Castilho, lateral direito, ele teria declarado idade falsa e nacionalidade também. Aí, descobriram tudo, né? Os chilenos contrataram um detetive, botaram atrás, porque achavam que esse rapaz era gato. Gato é aquele que mente a idade, né? Ele é equatoriano, segundo ele. Mas ele nasceu na Colômbia, na cidade de Tumaco, no dia 25 de abril de 1995. E não, como ele disse, 10 de novembro, na cidade de General Vilani Plavas. Ô louco, meu. Então ele jogou vários jogos pela seleção do Equador, se classificou, mas ele é colombiano. E agora o Chile, que terminou em 7º, quer a vaga. E aí, como é que fica? O que é que você acha? Gente, por enquanto é o que há.
Obrigado, Chico, pelas informações sobre o esporte. Até sexta-feira com a atualização do calendário, já a rodada do final de semana. Confiram agora a previsão do tempo para esse início de semana com Gisele Massoca. Olá, Rogério. De acordo com informações do Clima Tempo, teremos uma semana de temperaturas amenas aqui em nossa cidade. As manhãs e noites seguem mais frescas, porém o dia será marcado por sol com aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo segue aberto. A mínima prevista será de 15 graus, enquanto a máxima fica em torno dos 28. Em Oswaldo Cruz, as temperaturas estarão semelhantes, Rogério. O tempo fica fresco pela manhã. À tarde esquenta com a presença do sol e faz calor o dia todo. A máxima fica em torno de 29 graus e pode chover rapidamente. Já na cidade de Pompeia, a manhã estará fria com 13 graus. O predomínio é de sol entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. A máxima nesta terça-feira será de 28 graus. Por hoje é só. Eu volto amanhã com outras informações sobre o tempo aqui para Tupã e região. Espero vocês. Até lá. E assim, com a previsão do tempo, chegamos ao final dessa edição do TV Câmara Informa. Você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 34.3, que é sinal aberto, o canal 10 da Cabonet e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã e ainda por meio das nossas redes sociais. Lembrando, segunda-feira é dia de sessão transmitida ao vivo a partir das 8 da noite.